Bom, pessoal, então vamos começar a nossa reunião. Essa é a segunda videoconferência do Sinterp para falar sobre a questão do plano de demissão voluntária. Hoje, em especial, para falar com vocês, cerca de 63 trabalhadores, servidores que entraram na empresa sem concurso público e que sofrem essa ação da PGE. Para começar esse bate-papo, eu queria que o nosso companheiro, o presidente do sindicato, Pedro Carlotto, fizesse, então, a abertura e as suas considerações iniciais. Boa noite, Pedro. Boa noite, Robson. Boa noite, colegas. Essa é uma oportunidade de nós nivelarmos as nossas informações, as nossas falas, a gente saber o que está acontecendo, quais são os andamentos e tirar as nossas dúvidas com o nosso jurídico. Eu acho que é muito oportuno, como eu falei na reunião passada, é muito oportuno a gente poder realizar essa reunião de forma remota, de forma distante, mas, de certo modo, muito próximos, falando a mesma língua e tratando de um assunto que eu sei que tem tirado o sono não só de vocês, mas nosso também. Nós, quanto sindicato, a gente tem a preocupação com vocês, a gente tem a preocupação com o PDV, a gente tem a preocupação com a longevidade da empresa para os remanescentes, né? Então, por isso que a gente tem que ouvir os questionamentos. O nosso jurídico é uma pessoa que da nossa extrema confiança, a gente confia muito no trabalho dele, na forma com que tem conduzido. Eu gostaria que vocês entendessem, compreendessem que a gente está agindo, às vezes a gente não se manifesta, até por uma questão de estratégia, até por uma questão de trabalho do nosso jurídico, para que ele tenha liberdade de fazer da forma correta. A gente ouve bastante coisa, mas a gente confia muito no nosso jurídico, o Dr. Bruno. O Dr. Bruno já pode fazer as suas primeiras explanações, por favor. Muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas, né? Sempre é bom conhecer os rostos daqueles que estão nos a pleitear, né, respostas, né? E a gente vê cada um de vocês, evidentemente, com uma aflição a saber o que acontecerá, né? O que acontecerá na Empaer, o que acontecerá no contrato que vocês atualmente exercem na Empaer, né? Então, aqui, enquanto advogado, né, do sindicato, nós trataremos tecnicamente a respeito, como o nosso presidente colocou, Pedro Carlotto, das informações, né? Dividiremos elas com os senhores, com as senhoras, no sentido de esclarecer e ser o máximo transparente possível, né? Nós estamos sabendo que a situação gera aflição, nós também estamos muito preocupados, nós estamos nos preparando para os devidos encaminhamentos, né? Evidentemente que essa situação ela é natural que gere essa aflição, e essa aflição também necessariamente gera críticas, gera necessidade de respostas mais concretas, mas o que nós estamos fazendo é o que é melhor possível a ser feito. Essa é a principal das questões. Termos confiança naquilo que o sindicato está encaminhando. E unidade na estratégia. Eu tenho sempre falado com todos e todas de que é necessário que nós tenhamos unidade na estratégia. Tanto na estratégia política, que é capitaneada pela direção executiva do sindicato, como também na estratégia jurídica. E aí, a respeito da estratégia jurídica, eu vou tentar aqui esclarecer bem objetivamente, porque nós estaremos à disposição dos senhores e das senhoras para tirar qualquer dúvida que for, pois esse, acredito, seja o momento ideal para isso. Todos nós sabemos que há um processo administrativo a respeito da questão do que antes nós chamávamos de 75 empregados da Empaer contratados pós-Constituição de 1988, mas que passaram a ser 63 por uma regularização
em relação à data de admissão de 12 desses 75. Pois bem, a empresa solicitou à PGE aquele parecer que foi lavrado pelo Dr. Patrick Ayala, que é uma pessoa evidentemente técnica, né, um procurador e também professor da Universidade Federal de Mato Grosso, que respondeu, né, objetivamente as indagações que foram lhes colocadas. Só que a minha avaliação é de que o erro que existiu foi justamente na maneira que se colocou a circunstância desses empregados contratados pós-Constituição de 1988. Mas esse erro é de quem? Esse erro, tecnicamente falando, é da assessoria jurídica da empresa, né? Que não havia levantado as informações, tanto documentais, como também as informações jurisprudenciais. O que seriam essas informações jurisprudenciais? Seriam os entendimentos praticados pelos tribunais a respeito da contratação dos empregados, tanto de empresa pública, como também de sociedade de economia mista. Não foi feito um estudo aprofundado. Simplesmente se indagou a PGE o que deve ser feito quando se constata que existem pessoas contratadas sem concurso público após a Constituição de 1988. E aí, evidentemente, que se justificou essa indagação à PGE, a assessoria jurídica da empresa se justificou, dizendo que haveria aquele processo lá de Alta Floresta, em que um ex-empregado que tinha convênio, né, tinha a empresa, a Empaer, convênio com o MAPA e foi contratado mediante esse convênio, havia solicitado a nulidade do contrato dele e solicitado, então, o pagamento do saldo salarial e depósito do FGTS. O Ministério Público do Trabalho, quando verificou o processo, indagou, então, mediante ordem do juiz, a própria Empaer. Vocês têm outros empregados nessa mesma circunstância? Vocês devem nos informar quais são as naturezas dos vínculos dos empregados da Empaer. Isso foi uma indagação do Ministério Público do Trabalho. E a empresa, evidentemente, que erra a partir desse momento, então. Né? Ela erra, porque ela poderia dizer ao Ministério Público do Trabalho: nossos empregados foram contratados mediante processo seletivo externo. É possível você considerar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho para contratação, mesmo que após a Constituição de 88, sem concurso público. Então, a empresa errou. Né? E nós estivemos falando com o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho a respeito exatamente desse inquérito. Esse inquérito que corre no Ministério Público do Trabalho, onde houve lá o ofício da procuradora à empresa, a Empaer, para solicitar informações tais como essas que a gente acabou de tratar. E aí, o Procurador-Geral do Trabalho disse o seguinte: esse inquérito, ao nosso ver, e aí ao nosso ver seria de quem? Da própria procuradora responsável e do procurador-geral. Esse inquérito deveria estar arquivado. Mas ele não foi arquivado porque o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho não decidiu pelo arquivamento, determinou a continuidade desse, certo? Então, por que eu estou falando nisso? E é nisso que eu vou me ater aqui nessa minha fala. É porque é exatamente aí que se encontra a primeira das nossas saídas, né? É a partir da possibilidade de negociação com o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho que nós temos uma saída pela via administrativa, sem a necessidade imediata de judicialização. Porque a primeira das perguntas que ronda vocês é exatamente essa. Mas por que o sindicato ainda não judicializou
e acabou com essa história e eu posso, então, dormir tranquilamente com a segurança jurídica de que o meu contrato não será rompido? Essa é a pergunta que ronda todos vocês. Mas o porquê de não ter judicializado é justamente pelo risco que se tem da judicialização. Então, para que nós possamos, não agora, não nesse momento, enfrentar esse risco, mas sim criar uma possibilidade, uma alternativa, que não correremos esse risco, é por isso que nós não judicializamos. E essa estratégia nossa foi pensada, repensada várias e várias vezes, e está correta. Então, a nossa saída atualmente qual é? Ou a empresa vai justamente indagar novamente a PGE, né? Inclusive colocando o nosso parecer. E aí, para quem leu o nosso parecer, ele é um parecer que fundamenta-se em duas grandes questões, né? E essas duas grandes questões que são possíveis de se colocar na negociação no Ministério Público do Trabalho. Qual é a primeira das grandes questões? É de que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e o Supremo Tribunal Federal já decidiram, em casos semelhantes ao de vocês, de que a exigência do concurso público só foi a partir de dia 23 de abril de 1993. Aí vem a primeira das perguntas. Mas por quê? Por que esse dia? Por que essa data? É justamente quando se julga o mandado de segurança no STF, que tratava do caso da Infraero. O caso da Infraero ele é emblemático nessa questão, pois havia na Constituição Federal dois artigos conflitantes um com o outro. O artigo 37 determinava que houvesse concurso público na administração pública. E a administração pública é indireta, inclusive, que é o caso da Empaer. Mas, no artigo 173, também da Constituição Federal, estava lá expressamente determinado que empresa pública e sociedade de economia mista deveriam ser regidas pelas leis da iniciativa privada. Então, se vocês se atentarem, há um conflito entre esses dois textos constitucionais, que só foi resolvido pela decisão do STF em 1993. Aí o STF estabeleceu esse marco temporal. Aí depois veio a emenda constitucional 19 de 1998, que extirpou do artigo 173 a aplicabilidade do regime das empresas de iniciativa privada a empresas públicas e também as de sociedade de economia mista. Então, essa é a primeira das questões. E aí, evidentemente, a segunda seria: mas se eu fui contratado depois do dia 23 de abril de 1993, o que acontecerá comigo? Aí lá, no nosso parecer, nós fundamentamos de que, apesar dos processos seletivos serem chamados de processo seletivo e não de concurso público, eles estabeleceram o cumprimento da impessoalidade, o cumprimento da regra da publicidade, ou seja, apesar do nome, eles cumpriram com o propósito de serem um concurso público. E também, nas leis que regiam a época, né, tanto a lei de 1970 como aquela de 1992, estabeleciam a contratação mediante prévia seleção
em habilitação pública, o que seria processo seletivo externo, e não concurso. Tudo isso nós estamos tratando no documento que nós apresentamos à Empaer, que gerou a necessidade de uma nova consulta PGE e que necessariamente a PGE deverá levar esse parecer em consideração em resposta a essa nova consulta. E, evidentemente, paralelo a isso, ou seja, não aguardando qual será o resultado dessa resposta da PGE, nós, enquanto sindicato, estabeleceremos o procedimento de negociação de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho. Por que iremos fazer isso? Como eu já disse, é menos arriscado. Então, vamos apostar nessa alternativa antes de qualquer judicialização. Segundo, o Procurador-Geral do Ministério Público, quem é agora o responsável por tratar desse inquérito, nos foi solícito. Nós enviamos o nosso parecer a ele e dissemos: Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, é possível o TAC, diante daquilo que nós estamos lhe alegando? O Ministério Público do Trabalho: sim, é possível. Vamos tentar formalizá-lo. E aí, por que eu digo tentarmos e não, evidentemente, formalizarmos? É porque o Ministério Público do Trabalho é uma das partes. A outra, necessariamente, é a própria empresa, a Empaer. E também a Empaer autorizada pela Procuradoria-Geral do Estado. Né? Então, a Empaer é uma das partes que devem estar concordando com esse TAC. Né? E aí, evidentemente, frustrou-se a tentativa, não é condizente com aquilo que nós gostaríamos que fosse, ou simplesmente eles não aceitaram, por qualquer motivo que nós possamos pensar agora, aí sim nós teremos que nos preparar para judicializarmos a questão, para que vocês, evidentemente, tenham essa última das possibilidades, antes, evidentemente, de qualquer ato que possa lhes prejudicar ainda mais com a perda da renda, a perda do emprego. Né? E aí, o que eu gostaria de finalizar nesse primeiro momento é em relação à avaliação do que foi agora, né, colocado naqueles 11 volumes pela própria empresa. Né? Então, para quem acompanha a questão com mais cuidado, existem 11 volumes desse processo e no seu 11º existe lá a posição do jurídico da empresa. Né? Então, eu tenho que dizer a vocês que o jurídico da empresa ele está sendo parcial em relação a essa questão. E qual que é a medida da parcialidade do jurídico da empresa? É a parte que possa ser interpretada da questão para lhes prejudicar. É isso que eu tenho que dizer aqui, pois essa é uma avaliação de qualquer advogado que possa ler o documento que o jurídico da empresa fez. Pois ele o jurídico da empresa sequer teve um cuidado para que atentamente fossem analisados os precedentes que nós citamos no parecer do sindicato. E quais são esses precedentes? São precedentes recentíssimos do TST e do STF que julgaram legal, constitucional, contratações depois de 1988 sem concurso público. O parecer jurídico da empresa foi simplesmente num transpassant. Ele simplesmente fala o seguinte: olha, esse julgado aqui do STF não se aplica ao pessoal da Empaer. E ponto.
E, evidentemente, que não se aplica. Não é automático a aplicação. Mas, se é um precedente e deve ser seguido, evitaria qualquer judicialização, qualquer desgaste ainda maior para vocês e para a própria empresa, de que essa questão fosse levada ao Poder Judiciário. É isso. E ela, a advogada da empresa, poderia muito bem referendar o nosso entendimento e colocá-lo no seu posicionamento para a PGE. Mas, assim, de tudo que eu já participei de reuniões, o que me parece é de que ela não quer assumir o erro inicial que ela cometeu. É simplesmente um orgulho profissional de dizer, eu estava errada e estou agora me corrigindo e, para todos os efeitos, estou solicitando à PGE que reconsidere seu posicionamento, tal como eu já reconsiderei o meu. Então, é essa a avaliação que eu faço, né? Mas, evidentemente, que eu não estou aqui com a possibilidade de ter toda a razão do mundo. Pelo contrário, eu sou um humilde assessor jurídico que submeto-me sempre ao que a direção executiva do sindicato me determina. Então, essa é a nossa estratégia até então em relação à questão de vocês, tá bom? Eu estou aqui à disposição. Se alguém quiser perguntar, indagar, criticar, expor, não tem problema. Fiquem muito bem à vontade. Eu estou já acostumado a tratar dessas questões, né, de natureza complexa e polêmica e que causa realmente, naturalmente, uma certa angústia a quem está envolvido, e não vejo problema algum me expor ao debate com vocês. Confiança da direção, agradeço a confiança também da categoria, e é isso que eu tinha a falar nesse primeiro momento. Robson, passo a palavra a você. Tá certo, doutor Bruno, muito obrigado. Como a internet está ruim, vocês estão vendo que eu estou priorizando a imagem em mosaico, com esse monte de fotinha pequenininha, para que todo mundo consiga se ver. Quando a internet está bastante rápida, automaticamente, quando uma pessoa fala, ela já fica grande na tela para os demais. Eu agora pergunto a você, Pedro, acho que a gente poderia abrir para que as pessoas fizessem suas próprias perguntas ao advogado. O que você diz? Justamente, Robson, eu tenho visto algumas pessoas aqui, até a Sebastião, eu vi levantando a mão. Eu acho que vamos abrir para as pessoas fazer seu questionamento. Tá bom, Robson? Beleza. Então, eu peço que aquela pessoa que queira fazer sua pergunta, automaticamente ative o seu áudio e fale. Faça a sua pergunta para o advogado que vai responder. Todos sabem como ativar o áudio? A gente só não pode todo mundo falar ao mesmo tempo. Então, quando um começar a falar, eu peço que os outros silenciem para que ele faça a pergunta, o advogado responda e, na sequência, um segundo companheiro possa fazer a pergunta também. Pode ser assim? Todos concordam? Dá um joinha aí com a mão para eu ver. Então, vamos lá. Quem quiser fazer a primeira pergunta agora, por favor, ative o áudio e faça a sua pergunta. Fala o nome. Eu gostaria de... Faça a pergunta. Meu nome é Vânia, eu sou aqui da região de Cáceres, eu moro em Cáceres, né? E a minha pergunta, na realidade, não é uma pergunta, é só tentar ver se eu realmente entendi. Quando o doutor Bruno fala que antes da gente ir para o judicial, a gente tem uma alternativa que é administrativa, a minha pergunta é só assim, quando ele diz isso, ele está falando do TAC lá, do termo de ajustamento de conduta, não é isso? Por favor, doutor Bruno, o senhor pode ir respondendo de acordo com as perguntas para facilitar. Isso, exatamente isso. Essa é a primeira das alternativas, que foi uma alternativa criada, né, a partir de uma solicitação da própria direção, que a gente entrasse em contato com o Ministério Público do Trabalho. Nós o fizemos, evidentemente que demorou um tempo para que eles nos respondessem,
E quando eles nos responderam, eu, então, falei diretamente com o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, de quem é uma pessoa que eu acompanho o trabalho e ele também acompanha o meu trabalho. Então, nós conversamos longamente a respeito da questão, né? Ele me perguntou como que estava dentro da empresa essa situação, eu lhe informei, e aí ele me disse todas essas informações que eu acabei de falar a respeito do Ministério Público do Trabalho. E quando nós estávamos conversando, ele me indagou qual é a possibilidade, né, que o advogado do sindicato vê nessa questão. E eu falei a ele, falei, procurador, diante dessa circunstância, eu acredito que seja possível nós tentarmos formularmos um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, né? Algo que é previsto na lei do Ministério Público do Trabalho. Porque aí ambas as partes, Ministério Público do Trabalho e Empaer, com a legítima fiscalização, negociação e acompanhamento do sindicato, poderiam chegar-se a um acordo, né? Poderiam, né? E aí, com isso que a gente está trabalhando nesse momento, né? Então, o procurador do Ministério Público do Trabalho, a nosso pedido, deu um despacho no inquérito que trata disso lá, para que nós, enquanto advogados do sindicato, pudéssemos nos manifestarmos, né? Ele deu 20 dias, né? Então, nós estamos no prazo, né? Nós estaremos finalizando a nossa manifestação o quanto antes for possível, para posicionar ao Ministério Público do Trabalho a respeito de quais são os termos que nós acreditamos que deva constar nesse TAC, né? Então, é esse o encaminhamento dessa primeira das alternativas, né? Então, assim, para que nós possamos ter algo concreto, como eu já disse, não vai depender exclusivamente do sindicato, vai depender do Ministério Público do Trabalho, da Empaer e também da PGE, de quem, inclusive, nós teremos que buscar o aval, né? Ah, mas a PGE já falou que não. Não, a PGE não falou que não. Não tem nenhuma conclusão quanto à documentação que foi agora levantada e muito menos qualquer conclusão da PGE a respeito daquilo que nós concretamente estudamos e apontamos como solução, com base nesses precedentes do TST, do STF e também do TCU. Tá bom, Vânia? Tá certo, doutor, muito obrigado. O Gauchinho me disse aqui que agora finalmente entrou o seu áudio. Está me ouvindo aí, Gauchinho? Tô sim. Então agora você pode fazer o seu pronunciamento, por favor? O doutor Bruno fez uma explanação inicial, logo após o Pedro ter feito a sua apresentação, a abertura, mas nós havíamos combinado que você faria uma explanação inicial para ajudar as pessoas a entenderem esse processo. Eu peço que você o faça nesse momento. Seu Sebastião, graças a Deus, tem uma pergunta. Graças a Deus. Assim que Gauchinho acabar, o senhor faz a pergunta, tá bom? Tá. Graças a Deus conseguiu entrar o áudio. Eu completei ontem 39 anos de Empaer. Confesso que nunca passamos por um momento tão difícil qual esse. Eu estou aqui nas mesmas condições dos 63, 75, 75 colegas. Porque, olha, tenho conversado com muita gente, um momento extremamente... Isso tudo por incompetência da atual diretoria. Ela que está sendo a grande responsável por isso tudo. Infelizmente, a diretoria, junto com a assessoria jurídica, eles se pronunciaram como fosse o Ministério Público. Como disse meu colega Nivaldo, procuraram cabelo em ovo. Então, os responsáveis por isso tudo é a diretoria da Empaer. Eu confio plenamente na justiça. Não tenho esperança na PGE, porque a PGE é a advogada do Estado. E eu acredito que eles fizeram, inclusive, um entendimento, né? E aí, a assessoria jurídica assinada pelo presidente, qual é o grande culpado? O grande culpado enviaram para a PGE esse parecer maldoso, extremamente maldoso,
Então, eu não acredito na PGE de forma alguma. Acredito, sim, na competência do nosso jurídico, confiamos na justiça e tenho a convicção que, com a graça de Deus, a união de todos e o esforço, nós vamos reverter essa situação. Me coloco na condição de cada um desses colegas. Não estou muito preocupado com o PDV agora, acho que o PDV tem que ser um segundo plano. Esse primeiro plano é defendermos o emprego destes que há mais de 30 anos entraram pela porta da frente, fizeram a seleção pública, com base na legislação da época. O nosso advogado fez vamos dizer, um contraponto, mais de 200 páginas, muito bem feito, mas, infelizmente, o presidente, ao invés de mandar só isso no compromisso com os agricultores, junto com a sociedade jurídica, foi lá pegar um processo de 20 anos atrás, ridículo. Então, eu lamento que nós temos uma diretora que é do quadro da Empire, que não moveu uma palha até agora, temos uma advogada que é do quadro e só mal fez aos empregados, e o presidente alemão, que já foi do quadro, infelizmente, ele está fazendo um jogo duplo. Tem hora que ele está com o governo, tem hora que ele procura o sindicato para ajudar. Se ele quisesse a ajuda do sindicato, ele jamais teria encaminhado esse parecer maldoso à PGE. Então, eu acredito no nosso jurídico, me coloco na condição de cada colega de vocês. Nós temos lenha para queimar, sim. Vamos às últimas consequências para defendermos o emprego dessas 75 famílias. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, muito obrigado, Gauchinho, por sua contribuição. Agora o companheiro Sebastião tem uma pergunta para o doutor Bruno. Sebastião. Tá, ok. Eu sou Sebastião Lima Soares, sou aqui do escritório local da Empire. Eu entrei pelo processo seletivo de 1990, 23 de abril de 1990. Quero perguntar ao doutor Bruno se esse parecer que ele deu aí, que foi juntamente com o parecer com as documentações encaminhadas para a PGE vai considerar também esse parecer do doutor Bruno, que foi junto com as documentações da Empire? Doutor Bruno? Então, Sebastião, se você verificar essa última manifestação da assessoria jurídica da empresa, ela coloca lá no final que necessariamente o parecer do sindicato, o parecer que nós produzimos em nome do sindicato, seja levado em consideração, né? Então, no item B, né, lá da página, deixa eu pegar aqui, 235, né, no último volume, no volume 11, lá consta que na reanálise do parecer do APGE seja considerado, aqui tem um erro, né, porque deveria ser, sejam considerados os argumentos apresentados pelo Sinterp, né? Então, textualmente, aqui está constando que a PGE deve, sim, levar em consideração os nossos argumentos. Uma parte, doutor Bruno, olha só, Sebastião e colegas, eles não teriam, né, doutor Bruno, como não mandar o parecer, até porque a gente já protocolou esse parecer lá na PGE. O procurador-geral já é ciente do parecer do nosso jurídico, do doutor Bruno. Então, você já imaginou, eles tinham que, se eles não fizessem isso, eu acho que o procurador teria que se posicionar, porque ele sabe, ele está ciente do parecer do sindicato, antes deles mandar, entendeu? Mais algum companheiro quer fazer alguma pergunta? Clodoaldo. Pois não. Boa noite. Obrigado, Ronson. Boa noite, pessoal. Clodoaldo, Macari, Slock de Gaúcho do Norte, junto com o Tião aí. Primeiro, quero deixar minha indignação com a situação, porque a gente não consegue mais dormir, né? Não tem projeto de vida com essa situação. Você não sabe se você pode dar um passo hoje ou amanhã, você não pode fazer um compromisso. Então, isso é desgastante, porque nessa história toda nós somos a vítima de tudo isso. Nós não sabíamos de nada disso. Então, isso aí tá tirando o sono. Mas, doutor Bruno, alguns questionamentos, tipo, a PGE tem prazo para nos dar esse parecer dela? Segundo ponto, caso aconteça isso, como funciona essa questão de desligamento? Porque me falaram já que pode acontecer de haver um desligamento imediato.
né? E a gente nem tem que sair sem o direito. É isso que eu não consigo entender. E como trabalhador desses 30 anos, a gente recolheu FGTS, INSS, todos esses questionamentos. Como que agora não temos nem o direito de receber? Se me tirassem de uma maneira correta, talvez não estava tão indignado. Mas meu questionamento é esse aí. Então, eu agradeço ao Clodoaldo pelas perguntas, né? Foram muito ao ponto, né? São pertinentes. Então, vamos lá. A primeira delas, o que me parece, é a seguinte. Vamos supor que a empresa finalmente tenha o aval do parecer da PGE para que haja rescisão. Como seria o procedimento, né? Assim, o que eu vou lhes falar é a respeito, inclusive, do que aconteceu na própria Metamate. A Metamate, lá, não é o mesmo caso de vocês. Não é o mesmo caso. É um caso em que as contratações foram muito depois de 1988, foram nos anos 2000. E lá não houve processo seletivo externo, né? Mas há uma questão que lá nós podemos pegar como exemplo, que é justamente a forma que se procedimentou a rescisão. Porque na Metamate, apesar de não ser a mesma circunstância, nos dá um exemplo de como a administração pública do Estado está entendendo que deve proceder com essas rescisões. Lá houve um processo administrativo para que se tivesse a motivação e a regularidade dessa motivação para efeito da rescisão. Aí vocês me perguntariam, então isso vai acontecer com certeza na Empaer? Eu não tenho como estabelecer uma resposta que haja uma absoluta certeza. Mas o que eu estou dizendo é que se for feito da mesma maneira que se fez na Metamate, para que haja a rescisão de cada um dos senhores e das senhoras, a Empaer haveria de abrir um processo administrativo, lhes dar ciência, lhes dar prazo de defesa, para que vocês pudessem manifestar, e só depois disso que seria feita a rescisão. E eu acredito que ela assim o fará, porque em determinadas reuniões, a diretoria da empresa, quando trata disso, fala a respeito dessa necessidade de abertura de processo administrativo prévio. Então, eu acredito que seja por aí, né? Agora, em relação a essa questão do que vocês têm direito caso haja rescisão. Quando há a decretação de nulidade de contratação, né, na administração pública, o STF já definiu que o que tem-se a pagar é saldo salarial e saldo daquilo que já está depositado no FGTS sem aplicação da multa. Tá bom? Então, quando há nulidade, é isso que o STF determina que se pague no momento da rescisão. Ponto 1. Ponto 2. Muitos de vocês, evidentemente, podem ter direitos acumulados nesses últimos 5 anos. Ah, mas eu fui contratado há 30. Por que o advogado está falando só dos últimos 5 anos? Porque os últimos 5 anos que são possíveis se cobrar qualquer direito não pago e não cumprido. Porque a lei determina um prazo para se exigir da administração o seu direito. E isso não é só para a administração pública, mas também como é para a iniciativa privada. Então, se eu sou um empregado e saio da minha empresa, da iniciativa privada, eu só posso cobrar os últimos 5 anos, não posso cobrar os 30 anos. E aí, evidentemente, que essa cobrança de direitos será através de um processo judicial. Porque, como eu já lhes disse, administrativamente, o que a empresa Empaer
teria que se reconhecer e pagar saldo salarial e saldo do FGTS sem aplicação da multa, tá? Então, eu acredito que o Clodoaldo quis me perguntar foram essas duas questões. Se caso ficou faltando alguma coisa, eu já me presto a respondê-lo novamente. Mais algum companheiro ou companheira que queira fazer uma pergunta? Caso esse parecer Peço para você dizer o seu nome, por favor, e qual a sua unidade, para todos saberem quem está falando. É Camilo, de Barra do Garças. Caso esse parecer da PGE seja contrário a nós, qual que vai ser o posicionamento do sindicato, se vier só o parecer de lá, dizendo, né, que é para demitir, sei lá, fazer o que com nós? Qual que vai ser o procedimento? Então, Camilo, assim, nós já, inclusive, conversamos no último sábado, né, a respeito dessa questão. O que eu tenho a considerar a vocês é o seguinte: primeiro, o parecer da PGE foi perguntado quando será proferido, né? Todos nós já acompanhamos o primeiro, nós já sabemos por base que um parecer de um procurador, normalmente, ele só é lavrado depois de 15 a 20 dias. É o tempo interno que eles têm como prazo para efeito de concluir esse parecer. Evidentemente que esse prazo é o limite máximo, não que ele não possa dar antes o parecer, mas é o limite máximo. E vamos supor, então, que o parecer saia com a seguinte conclusão, né, que me parece que é a circunstância que o Camilo quer que nós avaliemos. A possibilidade daqueles que não foram contratados mediante concurso público de serem rescindidos. Ponto. Aí, evidentemente, que o parecer pode, inclusive, já orientar a Empaer de como fazer. Então, seria o ponto 2 do parecer. A Empaer deve rescindir mediante a abertura de um processo administrativo prévio. Ou o próprio parecer também pode dizer o seguinte: olha, a Empaer pode rescindir mediante ato unilateral, sem qualquer tipo de defesa. Ponto 2. E isso é uma colocação a nível de parecer, né? E, evidentemente, a empresa tem a sua autonomia para decidir o que fazer. Ela pode muito bem contrariar, inclusive, o próprio parecer, naquilo que é possível, né? Vamos dizer o que seria possível. Seria possível, né, a direção da empresa não acatar o parecer no sentido de não rescindir, de fazer como foi feito nos últimos 30 anos e pegar a questão e engavetar e deixar lá e esperar o tempo passar? Não, não é possível, tá? Então, assim, o que nós temos que colocar a vocês é que essa mentalidade, ela não existe mais, ela não funciona mais, né? Então, assim, há um conhecimento da PGE, né? Há um conhecimento do Ministério Público e, evidentemente, que se não se encaminhar à rescisão quando o parecer concluiu para tanto, é, evidentemente, indicar a responsabilização do gestor pelo ato de omissão, que, inclusive, é de improbidade administrativa, né? Então, essa mentalidade de simplesmente a coisa se esvaziar ao vento não existe, né? Então, vamos supor que lá, dentro da empresa, se encaminhe, haja um ato concreto de acatamento do parecer da PGE, haja uma demonstração documental de que a empresa vai encaminhar para a rescisão, né? Em qualquer ato, nós, então, poderemos, com base nesse ato, judicializar a questão, né? Então, o procedimento, né? E aí, assim, eu sei que muitos dos senhores e das senhoras, até por uma natural, né, e louvável, já levaram essa questão aos advogados que lhes são conhecidos, né? Então, inclusive, eu conversei com a esposa do Camilo, que é uma advogada muito experiente, né, a respeito da questão. Conversei longamente com ela no último sábado, né? Então, assim,
O que eu tenho a lhes dizer é o seguinte, ao meu ver, ao meu parecer, tá? Então, assim, tenho conhecimento do que se entende na Justiça do Trabalho e do que se entende de direito público e de direito administrativo. Por quê? Porque eu sou advogado do Sindicato de Servidores e também sou advogado da classe dos bancários e tenho aí uma experiência de 7 anos na Justiça do Trabalho. Então, eu vejo que a melhor das soluções, o melhor dos encaminhamentos, quando chegar esse momento, que não é agora, o momento é nós esgotarmos a via administrativa com essa possibilidade do TAC. Essa é a nossa estratégia. E faremos de tudo para que ela dê certo. Mas não dando, vindo a necessidade da judicialização, o melhor encaminhamento é pensarmos nas duas possibilidades que são existentes e que são necessárias da judicialização. Tanto a coletiva, em nome do sindicato, como também a individual, né? A individual e a coletiva. Porque nós abrimos duas frentes de possibilidade, né? Duas frentes de possibilidades. Se coletivamente nós conseguirmos uma decisão judicial favorável, pois bem, a questão ali vai ficar resolvida. E com essa ação em nome do sindicato, como todos nós sabemos, não se impede a judicialização individual, que se cria uma nova possibilidade. Então, naquilo que nós formos a ser atendidos, né, nós, evidentemente, estaremos resolvendo a questão. Então, é dessa maneira que eu enxergo a estratégia processual dessa questão, quando for o caso de ser necessária a judicialização. Tá certo, doutor Bruno. Mais algum companheiro ou companheira quer fazer alguma pergunta? Eu. Por favor, diga o seu nome, de onde a senhora é e faça a sua pergunta. Maristela, de Brasnorte. Eu queria perguntar para o doutor Bruno. Nós temos anos de trabalho. E aí, de repente, a gente é pego por surpresa, né? Porque até então nós achávamos que era concursado. E, de repente, vem pela PGE falando assim, não, vocês não têm direito a nada. Aí, por exemplo, o que o sindicato vai fazer em relação a direitos para nós? Porque já pensou a gente sair sem nada, vida dedicada, trabalho dedicado, a gente levou o próprio dinheiro da gente, compramos materiais para o escritório, todos nós aqui sabemos das dificuldades, e não é só por isso, não. É pelo como é que nós podemos dizer, por essa malandragem que estão fazendo conosco, e aí a gente vai ficar assim, como se fosse descartado igual um lixo. Então, quer dizer assim, eu quero dizer, se nós vamos ter direito a recorrer com um processo contra esse povo que está fazendo essa malandragem com a gente, porque não é justo, isso não é justo, gente. Doutor Bruno? Então, Maristela, eu vejo assim que a sua colocação é mais no sentido, né, de uma indignação, de você, evidentemente, tá com razão, né, de que vocês, empregados da Empaer, tiveram seus vínculos feitos com boa fé, não é verdade? Vocês acreditaram, confiaram na empresa, acreditaram e confiaram de que aquele seletivo externo era um concurso, né? E evidentemente que isso vai ser alegado como está sendo alegado pelo sindicato, né? Nós temos pontuado, inclusive com base em uma decisão do TRT aqui de Mato Grosso, né? Que reconheceu num caso semelhante a boa-fé, né? A necessidade de se cumprir com a segurança jurídica, de que essa era uma situação já plenamente constituída ao longo do tempo. Então, isso nós, evidentemente, estamos levando em consideração e sempre argumentaremos nesse sentido, pois acreditamos que isso é uma razão que vocês têm, né? Uma razão que, inclusive, deve ser reconhecida pela Justiça. Agora, evidentemente,
essa questão de dizer, olha, o que será que eu posso exigir, do que eu posso ter de direito, é aquilo que eu já tratei aqui. Necessariamente, a empresa só tem obrigação, caso haja essa rescisão pela nulidade da contratação, em pagar o saldo de salário e o saldo liberar o saldo depositado do FGTS. Mas isso não impede que, por exemplo, você, né, tanto acione judicialmente a empresa para que seja mantida ou reintegrada na sua função, como também que você peça, né, o reconhecimento dos direitos que você, porventura, possa ter. Né? Nós verificamos que muitos dos senhores e das senhoras, de certo, trabalharam para além da carga horária do cargo. Né? Então, quer dizer, vocês, de repente, têm direito a horas extras. E aqui a gente está dizendo a título de exemplo, né? Não que seja só esse direito, mas muitos outros que podem ser cobrados. Né? Mas isso que eu gostaria que vocês entendessem. Né? Isso não tem como ser reconhecido pela própria empresa, a não ser por uma condenação feita pela justiça. Tá certo. Eu acho que a companheira Ellen, eu acho que eu vi sua manifestação, Ellen. Sim. Por favor. Sim. Eu gostaria de saber, Bruno, como nós somos empresa pública, né, do governo, gostaria de saber se há reflexo em outras entidades, se poderia ocorrer um efeito cascata, uma vez que órgãos de controle nunca sinalizaram que houvesse algo errado na nossa contratação. Tá? Nunca foi cobrado isso da empresa, sempre foi feita auditoria, aprovadas as contas, e nunca houve nenhum questionamento nesse sentido. E agora, depois de 30 anos, né, vem essa questão, quer dizer, o Estado também foi omisso. Se existe algo errado, o Estado foi omisso. E isso, até que ponto a gente poderia acionar para mostrar, né, também que se a empresa errou, o Estado também errou. E isso poderia acontecer? Traria algum benefício para a gente nesse sentido? O Robson, só aproveitar o gancho aqui rapidinho, da Ellen, emendar a pergunta dela, pode ser? Pode falar, Clodão. Então, aí só emendando isso aí, a gente até conversou sobre isso hoje, e os outros órgãos, exemplo, do próprio, dentro do Estado, como foi feito durante esse período aí, pós-88, as contratações? Esse é um questionamento junto com esse da Ellen aí, fazendo favor. Então, em relação a essa questão de acionar, né, os órgãos de controle por terem sido omissos, né, quanto a essa questão, não cabe a vocês individualmente falando. Cabe, inclusive, o que cabe é o que o Ministério Público do Estado tentou fazer, né? Porque o Ministério Público do Estado, quando entra com a ação, ele tenta duas ordens judiciais naquele processo. A primeira é de que haveria necessidade de declaração da nulidade da contratação de vocês, e de que haveria, então, por obrigação constitucional, a rescisão. Esse foi o primeiro dos pedidos. O segundo dos pedidos, feito pelo Ministério Público do Estado, é de que haveria que ser responsabilizado todos os ex-gestores que foram presidentes da empresa, né? Então, a ação do Ministério Público do Estado ele foi julgada procedente apenas no primeiro pedido, né? E o Ministério Público do Estado é quem tem competência para fazer esse tipo de responsabilização, né? E aí eu pego o gancho para colocar duas outras informações. A primeira é de que não é pelo fato de ser feito a auditagem da empresa, de ter sido aprovado, né, o balanço, ou de ter sido aprovado o balancete no Tribunal de Contas, que justifica a argumentação de que vocês devem continuar na empresa. Não se justifica, né? Basicamente, o raciocínio é o quê? Um erro não justifica o outro.
tá? E a segunda das informações é o seguinte, aí vem uma questão importante que vocês devem considerar, de que nulidade de contratação, né, isso foi colocado de alguma maneira corretamente pela assessoria jurídica da empresa no processo, de que nulidade de contratação é imprescritível, né? Então, assim, não se pode alegar que, apesar de vocês terem sido contratados há 30 anos, a administração pública não pode rever o seu ato de contratação, tá? É imprescritível por quê? Porque é uma questão que supostamente afronta a Constituição e também uma questão que se renova mês a mês, porque a contratação existe, né, no dia a dia, no mês a mês, ou seja, é renovado esse prazo. Mas isso não implica em dizer que essa decisão que o Ministério Público do Estado tem a seu favor pode justificar a rescisão imediata, tá? Por quê? Porque essa é uma decisão que já teve a sua definição para além dos últimos 5 anos. Para além dos últimos 5 anos. Então, por isso que o Ministério Público não pode fazer isso. Simplesmente desarquivar aquele processo e colocar novamente a questão no juiz e dizer, olha, a Empaer não cumpriu e se exigir imediatamente o cumprimento, né? Então, por isso que também a empresa não está enviando novamente a questão ao Ministério Público do Estado, ao Ministério Público do Trabalho, e sim enviando à PGE. Tá certo, então. Não sei se todos os companheiros já estão contemplados ou se querem fazer alguma outra pergunta. Alguém mais quer perguntar? Pode perguntar também para o Pedro, para o Gauchinho, não só para o advogado. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu só queria que o Bruno... Hein, Bruno? Eu só queria que você repetisse. A Vânia. Tá me ouvindo? Sim. Pode falar, Vânia. Eu queria que o Bruno só repetisse a última explicação que ele deu aí, bem pequenininha no finalzinho, que eu não entendi direito. Se você puder. Só um minutinho, Bruno, por favor. Tem mais alguém que queira fazer alguma outra pergunta? Porque a gente faz umas 2 perguntas e o Bruno responde isso. De uma só vez. Eu gostaria. Só um minuto. Quem falou eu gostaria? A Deusimar de Chapada. Por favor, Deus. Boa noite a todos, né? Essa situação muito triste, o kit maldade da empresa não termina, mas tem algumas, assim, eu gostaria de ter alguns esclarecimentos, né? Inclusive do andamento da nossa reunião. Eu não entendi muito bem, Bruno, essa questão do processo administrativo. No meu entendimento, processo administrativo, antes, né? Por isso que eu estou perguntando, seria alguma irregularidade que nós, funcionários, teríamos tido, né? Esse seria um questionamento. Aí eu quero entender como é que é esse processo administrativo. Eu não entendo, eu gostaria de entender. Já expliquei o que é que eu penso, né? Outra coisa que eu gostaria de ver é assim, quais os passos? Perdeu todas as instâncias. Administrativo, tá? O kit maldade conseguiu vencer. E aí, quais seriam os nossos passos? Tanto pelo sindicato como individualmente. O que é que o sindicato poderia estar nos orientando para a gente não ficar sem nada? Esse seria outra coisa que eu gostaria de perguntar, que não foi colocado, é assim, depois disso tudo passado, esse kit maldade, principalmente a doutora Flávia, nós poderíamos entrar com ação contra ela, porque, particularmente, ela mexeu muito com a minha vida, com a minha saúde, né? Então, eu gostaria de saber como que a gente poderia, tá? Ter essa condição. Muito obrigada. Só um minutinho, Bruno, antes de responder. Após a resposta do Bruno, a gente tem pergunta do Charles, que apontou para a gente que ia fazer pergunta. Na sequência, o Robson, tá bom?
Só para a gente ir organizando, para não ficar muito bagunçado. Então, Bruno, por favor, temos 3... Tem o Joaquim também, Robson. Então, eu vou tentar ser mais objetivo. Por favor, por conta do avançado da hora. Explicar de maneira mais didática a questão. Então, assim, Vânia, é o seguinte, quando eu falo de prazo, falo de que há uma possibilidade de se rever a contratação de vocês. Não é porque passou 30 anos que isso não vai ser possível. E a outra coisa que eu falei é o seguinte, que essa revisão, evidentemente, não pode se dar naquela ação que foi impetrada pelo Ministério Público do Estado e também naquela outra que foi impetrada pelo Ministério Público do Trabalho. Existe, então, a necessidade da empresa formalizar esse processo administrativo que está tramitando, né? Então, é isso que eu quis dizer com aquela parte final da minha resposta. A Deusimar me pergunta assim, que seria esse processo administrativo? Olha, o processo é como se fosse uma planta, não é verdade? Você não tem que plantar, depois tem que regar, e aí vai crescendo, aí só depois, quando tiver, né, a planta madura, que ela vai começar a dar o fruto. O processo administrativo é isso. Eles estão plantando, evidentemente, uma maldade para deixar a questão amadurecer na burocracia do Estado, para eles poderem colher um fruto que é um fruto venenoso a vocês. E nós, o sindicato, evidentemente, que estamos aqui a todo momento informando a vocês o que nós estamos fazendo. Então, eu repito, nós estamos tentando, primeiro, um acordo para a empresa e o Ministério Público do Trabalho assinarem, ou seja, fazer uma poda nessa árvore para que ela não possa dar esse fruto da maldade, para que ela possa dar um fruto, né, muito melhor, que seria vocês continuarem trabalhando na empresa. Essa é a primeira da tentativa. Não deu certo essa técnica, partiremos para outra, que é a judicialização individual e coletiva. Mas o que nós devemos fazer? Que vocês devem fazer, por enquanto, é acompanharem a diretoria nas informações que elas estarão lhes prestando, né? Então, não é o caso de orientar agora o que fazer para judicializarmos, pois a gente não tem ainda a certeza da necessidade da judicialização. Correto? Então, eu acredito que é isso que eu gostaria que vocês pudessem entender e sair daqui bem esclarecidos hoje. Tá certo, Bruno. Então, agora vamos passar aqui, vamos fazer a pergunta do companheiro Charles, do Robson, e parece que o Joaquim também tem. Aí, se você quiser anotar ou prestar atenção, aí depois você faz um bloco de respostas. Eu acho que fica mais fácil do que a gente ficar picando demais, tá bom? Então, primeiro, Charles. Por favor, Charles. Ativa o seu áudio e faz sua pergunta, companheiro. Charles Barra do Bugres. Doutor Bruno, foi feito um trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho, já sinalizando com a possibilidade do TAC. Não seria interessante também já adiantar esse trabalho junto à PGE, já que ela também será uma das partes interessadas nesse processo? Só isso. Tá certo. Então, agora a pergunta do Robson Lobo. Robson, por favor, ativa o seu áudio. Está chegando o áudio aí? Sim, pode falar. Então, doutor Bruno, a minha questão emendando na pergunta do Charles, né? Com relação ao Ministério Público, né? Nesse ato da procura do Ministério Público, ele vai entrar como uma parte ou vai entrar como um fiscal dessa lida, desse arranjo, dessa árvore que disse aí? Tá certo. E tem o Joaquim. Joaquim, você quer fazer uma pergunta também, me parece? Pode ativar o seu áudio, por favor. Tem um microfonezinho aí. Isso. É o seguinte, Joaquim Santiago, aqui da região de Rondonópolis. Eu gostaria de saber com o doutor Bruno, porque, veja bem,
existe toda uma movimentação a nível nacional, estadual e municipal de preservação da empregabilidade, para que realmente essa crise não vai ficar mais exacerbada. E nos pegou exatamente no momento muito, pelo contrário, né, muito negativo, por conta exatamente, porque a gente já vive com a questão da pandemia. Muitos colegas que, inclusive, eu acredito que morreram até por conta dessas consequências. Então, eu gostaria, a minha pergunta fica em cima dessa questão aí, de alegar exatamente, se for realmente possível, que é uma alternativa nesse TAC, colocar todas essas questões, porque eu acho que vai dar um embasamento, exatamente, eu acho que para reforçar que deve-se buscar uma alternativa, porque, veja bem, nós, com a grande maioria, com a idade que nós temos, nós não teremos possibilidade de adentrar um outro no mercado de trabalho. Essa é uma realidade. Então, eu acho que poderia pautar também esse TAC exatamente em cima também dessas questões, sabe? Porque, e eu até sugiro aos colegas, doutor Bruno, que quem tiver exames aí comprovando problema de depressão, questão de, por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade e outros, colocar exatamente para reforçar esse mal que está nos causando. E outra coisa, eu até finalizo dizendo o seguinte, será que quantos terão que morrer ainda para que realmente se chegue a um consenso? Então, eu gostaria que essas posições aí, essas colocações que eu fiz, que se colocasse de forma bem clara e objetiva aí para se fazer esse TAC, né? Para nos reforçar a necessidade da preservação dos nossos empregos, principalmente nessa época, porque todo o esforço a nível nacional, tanto é que o governo está dando o quê? Até para profissionais liberais, os R$600 e outros, mais de 50 milhões de pessoas. Então, veja bem, eu acho que isso é importantíssimo também de ser colocado para o Ministério Público dessa grande necessidade agora. Tá certo, muito obrigado, companheiro Joaquim. Doutor Bruno, por favor. Bom, começando aí pelo final, Joaquim, eu acredito que você bem contextualização em relação ao argumento que nós levaremos ao Ministério Público do Trabalho, ao PGE, né, e evidentemente, se fizer necessário, a própria Justiça. É a contextualização do momento que nós vivemos, que é de pandemia, né? Então, evidentemente que essa dificuldade vai ser, vamos dizer assim, a introdução daquilo que nós estaremos a argumentar. E aí, respondendo ao Charles, evidentemente, Charles, você muito bem estabelece a estratégia que nós já, inclusive, a pensamos, de fazer algo conjunto. E a diretoria já sabe disso e, inclusive, já se propôs a fazer. Você, ao mesmo tempo, ir à PGE e, ao mesmo tempo, ir ao procurador do Ministério Público do Trabalho, né? Evidentemente, essa é a tentativa. Vamos conseguir? Não sabemos, mas nos esforçaremos para tanto. Então, é exatamente isso. E nós procederemos dessa maneira assim que seja possível, né? Então, nós faremos primeiro o requerimento ao Ministério Público do Trabalho e depois estabelecemos uma comunicação ao procurador, né? Ao procurador-geral, que, inclusive, é uma pessoa que o nosso vice-presidente Gilmar Antônio Bruneto tem a satisfação de ser sempre solícito a ele e ele também ao nosso vice-presidente. Então, marcaremos essa reunião. E já o Robson me pergunta algo mais técnico, né? O Ministério Público está na condição, e aí está numa condição tanto de fiscal como de parte, tá? Porque é o Ministério Público do Trabalho que é competente, não é mais o Ministério Público Estadual.
pois isso os órgãos definiram que assim não fosse, né? Que o Ministério Público do Trabalho seja o competente a respeito da matéria, e ele estabelece uma fiscalização do contrato dos empregados públicos e, ao mesmo tempo, é parte, né, se for o caso, por exemplo, de uma possível ação iniciada por ele, e também parte de um acordo que nós podemos estabelecer com o Ministério Público, né, assim como a empresa também deverá ser parte nesse acordo. Obrigado, doutor Bruno. Mais algum companheiro ainda precisa fazer alguma pergunta? Tem vontade de fazer alguma outra indagação? Camilo de Barra do Garça de novo. Eu só queria dar uma sugestão para o grupo aí, e o Gauchinho que conversou comigo também. Eu acho, então, que é a hora da gente montar aquela comissão de 5, 6 pessoas que falou, ir lá para Cuiabá, ver se consegue marcar isso para a semana que vem, e a gente tentar forçar o alemão e dar uma prensa lá. É lógico que a gente não vai para brigar, mas para tentar articular, para ver se ele concorda com esse TAC. Eu acho que seria, nós temos que pegar todas as armas que tem, né? Então, eu acho que seria uma boa a gente se aprofundar mais nesse TAC, Gauchinho. E eu acho que eu definir quem que pode ir lá, quem que quer ir, né? E a gente chegar lá e sentar e expor, pedir para ele, nem que for ajoelhar no pé dele, e pedir para ele, pelo amor de Deus. Porque aí também, para brigar e xingar, não adianta. É a hora que nem do doutor falou, é a hora do entendimento, é a hora da gente usar a inteligência. Deixa a briga para a última coisa. E vamos lá, quem sabe comove ele? Eu ia tentativa, mas eu acho que tem que fazer isso, na minha opinião, né? Tá certo. Como a gente tem 2 páginas aqui, eu vou dar uma passada para a segunda página só para ver as pessoas que continuam conosco. Nós estamos com 38 pessoas aqui. Na segunda página, temos alguns companheiros que não se pronunciaram. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A dona Augusta, a pessoa que está com o celular Redmi, não aparece o nome, mas está de camisa preta. Seu Davi, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu gostaria. Eu gostaria só. Eu gostaria só de levantar mais uma questão sobre o que a empresa também tem colocado, sobre o nosso fundo de garantia. Eu tentei a minha aposentadoria e quero dizer para vocês que o valor que veio, que eu recusei, é óbvio, foi R$ 3.600. E eu fui fazer cálculo, fui ver, realmente tem alguns anos que a empresa não fez esse depósito. Eu fui na empresa, pedi todos os documentos, aí me chamam de briguenta, de chata, né? Porque eu vou atrás dos meus direitos. E mesmo assim, a minha aposentadoria eu tive que negar, porque os 30 anos e 8 meses que eu tenho de contribuição não aparece no INSS. Então, esse também é uma coisa que eu gostaria que o sindicato, é óbvio que não é diretamente ligado, mas diz respeito aos nossos direitos na hora da gente ir embora. Então, isso é uma questão muito séria. E a outra questão, o que foi, Reginaldo, que a gente comentou? Teria uma outra coisa, mas eu esqueci. Mas beleza, obrigada. Só um segundo. Deixa eu falar sobre isso, Robson. Tudo bem, Pedro, diga lá. Deusivara, é o seguinte, nós temos cobrado, o doutor Bruno já fez alguns documentos, a gente cobrando a diretoria quanto ao recolhimento, não é do INSS. Então, a gente tem cobrado eles. A última reunião que eu tive com eles, acho que foi semana passada, a diretora Flávia estava vindo lá da Secretaria de Fazenda para tratar sobre essa questão do INSS. Aí ela conversou com eles, disse que não resolveria por Cuiabá, que a resolução seria por Brasília. Já foi mandada a documentação para lá. Daí ela falou, sim, mas como que a gente pode resolver? Porque tem gente que quer se aposentar e está faltando tempo de serviço por causa da inscrição, da inscrição não, doutor Bruno, acho que tu me ajude, da... E-social. E-social, justamente. E-social. Justamente, obrigado. Então,
E o que o rapaz da Secretaria de Fazenda falou para ela? Entra judicialmente. Cada um entra judicialmente para requerer esse depósito que foi feito. Porque foi feito o depósito, só que foi feito no lugar errado. Isso já vem desde, acho que tem uns 2 anos, inclusive todo mundo está nessa situação. E tem que ir pela via jurídica para que seja resolvido mais rápido. Ele falou que tem um monte de casos, não só da Embraer, mas de outras empresas, que tem um monte de casos nessa situação. Tá certo, Pedro. Certo? Carmesita quer fazer uma pergunta, ela estava com a mão levantada. Carmesita, está me ouvindo? Eu acho que ela está sem áudio, mas o seu Davi também gostaria de fazer uma pergunta. Seu Davi? Pode ativar o seu áudio, por favor, e fazer a sua pergunta. Só consegue... Boa noite, colegas. Por favor. Meu nome é Davi Silva, eu sou pesquisador do laboratório, lotado aqui no laboratório. Eu quero aqui colocar o meu apoio a todos os colegas que se encontram nessa situação desagradável, nessa situação injusta imposta pelo governo, e dizer que muitos de nós que somos mais velhos, que não estamos inclusos nesse processo de desligamento, também nos sentimos muito incomodados com isso. Então, a minha participação aqui é no sentido de transmitir isso a vocês e dizer também que o sindicato da qual eu fui solicitado pelo colega Pedro para estar representando o setor de pesquisa, nós estamos muito preocupados com toda a situação e com certeza vamos fazer de tudo para o melhor, né, para a solução mais adequada. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, de repente, ao próprio presidente, ou ao Agostinho, ou ao doutor Bruno, no seguinte contexto. Esse comitê da maldade imposta pelo governo da diretoria da empresa, me parece que estabeleceu vários passos. O primeiro desses passos para com a liquidação da empresa é justamente esse desligamento desses colegas, correto? E o segundo passo seria, no caso, a não adesão pela maioria dessa proposta de PDV injusta, que tudo indica que não vai ser aprovada pelo sindicato ou pela maioria dos colegas, e ele, nesse processo, no caso, ele iria liquidar a empresa, então uma coisa está associada à outra. Aí eu pergunto aos colegas que me puderem responder, por tudo que foi dito nessa live, esse processo de desligamento dos colegas vai ser moroso, vai demorar um pouquinho. E aí, essa segunda etapa que o governo pretende, que é a extinção da empresa, no meu ponto de vista, é isso que ele está pensando, vai ocorrer somente depois a isso? E como é que ficariam, por exemplo, esses colegas se tiverem uma posição favorável da PGE para entrar nesse processo de PDV e quiserem sair da PDV? Então, eu passo a pergunta aí ao colega Pedro e ao colega Gauchinho, e de repente ao doutor Bruno, para situar essa situação. Então, Davi, ainda hoje, nós estávamos com uma grande dúvida. Isso que tu está falando está tudo relacionado à questão da extinção. PDV, essas pessoas que estão com esse risco de... Ainda hoje, a gente tinha uma dúvida muito grande, assim, que com relação à extinção da Embraer teria que passar novamente pela Assembleia. Hoje, a assessoria da deputada Janaína me ligou. E ela fez uma consulta na comissão da Assembleia Legislativa. E ela falou nesse sentido. Tem que ter uma lei específica para extinção. Tem que dar definição para tudo que foi tratado na lei, acho que 612, se eu não me engano. Então, ele não pode simplesmente, por um decreto, ir lá extinguir a empresa e mandar todo mundo embora. Isso vai ter que passar novamente pela Assembleia Legislativa. Então, tudo que tu tem falado, a questão do... Quando no momento da emenda que a gente fez na lei da extinção,
ele teria que criar uma nova estrutura. Na época a gente colocou até que fosse um instituto, isso que a gente precisava de uma alternativa para a gente nos livrarmos da... ele colocou que teria que fazer essa nova estrutura, instituto, e fazer o PDV e absorver os empregados remanescentes. Então, não é tão simples assim ele chegar e fazer uma extinção da empresa e demitir todo mundo. Tem que passar por alguns critérios e tem que passar pela Assembleia Legislativa. Eu acho que a maior preocupação, eu entendo, Davi, é essa, é de que ele venha, o pessoal que não aderiu aderir ao PDV é demitido. Eu acho que a grande preocupação é essa. E a gente sabe que se houver uma extinção, eu acho que a possibilidade dele fazer uma demissão é mais eminente, né? Mas, no entanto, não é tão simples assim. Eu gostaria que o Dr. Bruno complementasse. Doutor Bruno, antes do senhor complementar, deixa eu lhe fazer já duas perguntas que estão aqui, duas informações que chegaram no bate-papo, que é o seguinte. O Robson pergunta para o advogado se o Ministério Público, em sendo parte, ele atua a favor ou contra os servidores, esses servidores que aqui se encontram hoje. E um outro ponto da Deusimar que ela lembrou diz respeito a este grupo de 63 servidores não participarem do PDV. Isso é possível ou não é possível? Como já são 18h40, estamos caminhando para o final da nossa live, eu queria que o senhor resumisse na sua resposta, contemplando a todos esses questionamentos, por favor. Bom, em relação ao Ministério Público do Trabalho, é um órgão independente que tem a sua autonomia. Ele vai atuar da maneira em que ele for convencido de que tem que atuar. Então, o Procurador-Geral do Ministério Público pode se convencer razão em relação aos precedentes, né, que nós já aqui citamos várias vezes, e pode, então, estabelecer um acordo. Ou também ele pode não se sentir convencido, né, e não estabelecer um acordo. Mas o que nós temos de concreto até então é que ele avaliou e é possível, ao entender do chefe do Ministério Público do Trabalho, fazer um acordo. Então, é por isso que nós estamos tentando, né? A outra questão em relação a se vão ou não ser inclusos no PDV esses que estão no grupo de 63. Isso vai depender da maneira que a gente conseguir resolver, né? Se é possível mantê-los vinculados à empresa, ou seja, se é possível não rescindir o contrato, eles necessariamente terão direito à adesão ao PDV, né? Caso contrário, eles evidentemente que não terão, porque a empresa fará a opção do que é melhor para a empresa, né? E aí é um contrassenso, porque deveria ser aquilo que é melhor para os empregados e para a empresa. Mas nós estamos numa lógica já há algum tempo de diferenciação entre aquilo que é empresa e aquilo que é de interesse dos empregados. Já em relação à questão que foi tratada do INSS, evidentemente que todos têm esse direito. Deve ser feito o depósito. E eu queria dizer a vocês o seguinte, que isso é crime federal. Tá? Nas nossas manifestações junto à empresa, nós temos colocado muito isso. É crime federal a apropriação indébita previdenciária. Você descontar do empregado e não depositar no INSS, seja qual o motivo for, é crime federal, né? E a prescrição desse crime é 30 anos. Então, qualquer gestor que não depositar esse valor pode ser denunciado no Ministério Público Federal e ser punido pela Justiça Federal. Então, por isso que nós estamos aqui sempre a dar oportunidade à empresa para regularizar a situação. Pois, se for necessário, evidentemente que buscaremos o Ministério Público Federal para a responsabilização dos gestores. Beleza, doutor Bruno, vamos para a nossa última rodada, então. A Ellen tem uma pergunta a fazer, mas também a companheira Deusimar perguntava aqui ainda em relação à extinção da empresa. Caso isso ocorra, para onde vão os bens da empresa? Esta é uma das perguntas. Vamos ouvir, então, a companheira Ellen, o senhor responde as perguntas e já pode
encaminhar para a sua conclusão final, para aquilo que o senhor precisa dizer ainda hoje para essas pessoas, para que a gente possa chegar ao fim desta reunião, por favor. Ellen, por favor. É o seguinte, uma preocupação aí. Vamos supor que tudo dê certo, que a gente consiga superar esse problema, que a gente consiga fazer o TAC, que todo mundo permaneça, se Deus quiser, nos empregos. Isso abriria a opção de entrarmos, né, aderirmos ao PDV. Seguinte, uma vez que a gente entre na justiça contra a Empaer para requerer a questão do INSS, nós poderíamos aderir ao PDV, sendo que uma das prerrogativas é não ter nenhum processo judicial contra a empresa? Posso responder essa? Eu questionei eles sobre isso. Quando eles falaram, pode entrar na justiça, eu falei sim. Mas e as pessoas que querem entrar no PDV, como que eles vão acionar a empresa? E lá na minuta do PDV fala que não pode ter ação. Aí eles falaram o seguinte, que, na verdade, a ação é contra o INSS. Eu não sei se procede isso, doutor Bruno. Não sei contra quem que é devido entrar. Eu acho que, nesse caso, a melhor solução seria o próprio sindicato entrar com uma ação civil pública para obrigar o repasse dos valores, porque se foi descontado e não foi repassado ao INSS, aí vem... Essa é uma questão, assim... que não é uma questão simples, como nada no direito é. Mas, assim, eu já tenho processo quanto a isso, sabe? E aí, assim, vem o Estado dizendo, olha, o servidor não é parte legítima, porque quem deve cobrar é o INSS, né? Então, aí você tem que acionar o INSS administrativamente para ele cobrar a empresa a fazer o depósito do valor do desconto da contribuição previdenciária. Entendeu? Então, assim, mas eu advogo a tese de que sim, a pessoa é diretamente interessada, porque é a aposentadoria dela. E se ela é interessada, o sindicato pode representá-la na justiça, pode o sindicato, em nome do sindicato, acionar a empresa para que seja repassado o valor, né? Mas eu acho que isso, evidentemente, deveria ser dado mais pontualmente, né? A gente tem qual é o caso das aposentadorias mais próximas de acontecerem. E a gente resolvendo, à medida em que a empresa for procedimentando a maneira de se resolver, porque ela não tem interesse também em ser responsabilizada, ela tem interesse em resolver, a gente resolveria dentro dessa burocracia, sem necessidade de judicializar. Entendeu? Então, eu acho que o caminho é assim, pegou alguém que está prestes a aposentar e não teve o repasse de algum valor, a gente vai lá e cobra administrativamente. Aí, se apareceu mais alguém, cobra administrativamente. Depois, daqui a pouco, eles já têm a solução, eles já passaram pelo caminho das pedras, né? E já conseguem resolver isso com maior fluidez. Tá certo, doutor Bruno. Agora são 18 horas e 45 minutos. Estamos chegando ao final da nossa live, videoconferência, ou seja, do nosso grande encontro online com esses companheiros todos que ainda sofrem por conta dessa decisão da PGE, mas que, com certeza, com o apoio do sindicato e da assessoria jurídica, todos terão seus direitos resguardados. Então, doutor Bruno, por favor, suas considerações finais. Bom, eu queria aqui, primeiro, me despedir com a seguinte mensagem. Nós, aqui do sindicato, né, e eu me coloco junto à diretoria, de que nossa intenção é inquestionável. Nosso propósito é inquebrantável. Nós estamos aqui para defendê-los da melhor maneira possível. E temos nos esforçado para que isso ocorra, né? Tanto a assessoria quanto a diretoria, né? É uma situação complexa, mas nós temos muita preocupação e muita força de vontade para bem resolvê-la. Então, nós aqui gostaríamos de pedir mais uma vez a confiança de todos e de todas, né, para que juntos, nessa unidade, nós possamos encontrar o melhor caminho para que possamos voltarmos todos a dormir com mais tranquilidade e serenidade e ter como planejarmos a nossa vida, né, com essa confiança no futuro. Eu gostaria aqui de imensamente agradecer a confiança da diretoria, da categoria, me colocar à disposição.
tenho as minhas limitações, mas nenhuma dessas limitações se diz respeito à gana, à garra e essa força de vontade de lutar a favor do trabalhador da Empaer. Eu agradeço também aqui a competência, o profissionalismo do Robson, que tem nos surpreendido a cada live, que tem nos possibilitado nos comunicar de maneira próxima, mesmo telepresencialmente. Então, eu gostaria aqui, finalmente, de agradecer a todos e que Deus sempre possa nos iluminar. Tá certo? Muito obrigado, doutor Bruno, por suas palavras. Nada mais fácil do que tentar ajudar a todos através do meu trabalho enquanto jornalista. E agradeço também a confiança do Pedro, do Gauchinho, de todos vocês servidores que estão aí há quase 2 horas nos ouvindo nessa live. Gauchinho, suas considerações finais, companheiro. Parabéns, Bruno, parabéns a todos. Agora, é bom lembrar que na gestão Dantas de Oliveira, lá foram desligados 15 mil empregados de Mato Grosso. Teve alguns. Então, eu acho que essa maldade tem que ser feita. Eu queria só, passou, mas se tiver uma nulidade de todos, ele pode fazer isso a Empaer pode fazer assim por decreto mesmo, né? Se não caberia um mandato de segurança aí na Justiça do Trabalho quando isso acontecer. Então, obrigado a todos. Estamos na luta, vamos às últimas consequências. Custe o que custar. Eu só lamento sim, a maldade dessa diretoria. Isso tudo está acontecendo por pura maldade mesmo. Tá? Não tiveram a consciência de analisar 75 famílias empregadas. Estamos juntos, estou sofrendo com vocês, mas vamos vencer. Tá certo, Gauchinho, muito obrigado. Além da maldade da diretoria, conforme você disse, temos que lembrar que o grande maldoso, se é que podemos dizer assim, é o governo do Estado que decidiu extinguir a Empaer sem dar satisfação à sociedade do porquê real dele querer fazer isso com uma empresa que tanto é necessária ao Estado de Mato Grosso, principalmente aqueles mais pobres, as pessoas da agricultura familiar, mais de 130 mil famílias no nosso Estado. Pedro Carlotto, presidente do Sinterp, suas considerações finais, companheiro. Colegas, espero que a gente tenha atendido o anseio de todos. A gente procura eu quero que vocês entendam que a gente procura todas as alternativas possíveis para tentar ajudá-los. O sofrimento de vocês é o nosso sofrimento. Nós, quanto sindicato, nós estamos para defendê-los da forma como seja. Mas a gente sempre tem que agir com sabedoria, com prudência. Por isso eu gosto muito do trabalho do Dr. Bruno, ele sabe pontuar, ele tem essa habilidade. Parabéns, Dr. Bruno, pelo seu trabalho. E você pode ter certeza que a gente confia plenamente no seu trabalho e que a gente confia e tem certeza que nós teremos um bom resultado. Nós sairemos vitoriosos. Até porque a gente não está mexendo com coisa errada, a gente está mexendo com pessoas dignas, com famílias que trabalharam, prestaram serviço para esse Estado mais de 30 anos, pessoas que não são qualquer pessoas são pessoas honradas, pessoas que prestaram um concurso, entre aspas, um processo seletivo e que foram contratadas de uma forma legal. Mais uma vez, espero ter atendido a expectativa de vocês. Pode contar conosco, do sindicato. A gente não sabe tudo, não tem a experiência que o Gauchinho, que a Hélio, que o pessoal tem, mas a gente tenta, com o apoio deles, levar o que a gente sabe, o que a gente procura. Que Deus esteja sempre conosco. Eu confio muito em Deus, Nossa Senhora Aparecida. E meus queridos irmãos, eu vou estar sempre em pé e à ordem para tudo que vocês precisarem. Meu celular, vocês sabem que pode ligar a qualquer hora, a qualquer momento, a gente vai atender. Eu agradeço muito, Robson, ao seu trabalho, por dar o direcionamento, porque acaba tornando a coisa mais profissional. Essa nossa reunião tem um objetivo, tem uma pauta, e o nosso assessor jurídico consegue nos esclarecer de forma ordeira e organizada. O Gauchinho é assim, uma pessoa do coração, que
Um dos motivos de eu ter entrado no sindicato é por causa dele, que ele me incentivou muito e, assim, tenho muito a agradecer, que Deus abençoe a vida de todo mundo, que Deus abençoe sua vida, Gauchinho, que continua assim, cara. Nós temos um perfil muito diferente, eu acho que é isso que tem nos levado adiante, sabe? Nosso perfil é diferente e eu acho que dessa forma a gente tem que saber aproveitar o que é bom de cada um. Sabendo aproveitar o que é bom de cada um, cada um de vocês, não só eu, não só o Gauchinho, e quero que vocês entendam também que o sindicato não é só o Pedro, não é só o Gauchinho, não é a Ellen, o sindicato somos todos nós. Por isso que a gente está aberto a ouvir todos os questionamentos, a ouvir todas as sugestões e queremos que também vocês saibam tudo que tem se passado. O nosso sindicato tem que ser muito transparente, vocês têm que saber tudo, todos os nossos passos, tudo que a gente está fazendo. Muito obrigado, tenham uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Tá certo. Antes de terminar, eu queria repetir uma frase que eu disse para vocês, para as pessoas que participaram de uma reunião maior que nós tivemos, que foi a primeira, de um promotor de justiça chamado Bernardo Boclin Borges, lá do estado de Goiás, que diz que não é digno de direitos aqueles que não lutam pelos seus direitos. Portanto, nunca desistam dos seus ideais, das suas lutas, de fazer com que cumpra-se a lei e que as pessoas não pisem nas nossas cabeças enquanto trabalhadores. Se temos direitos, temos que correr atrás deles, chegar na frente daqueles que querem nos pisar, nos pisotear, e a melhor forma que nós temos para fazer isso é acreditar em nós, é nos sindicalizarmos, nos associarmos e, principalmente, pensar política todos os dias. Porque o poder de decisão, infelizmente, está na mão de políticos, nem todos são decentes, a maior parte, infelizmente, é inescrupulosa. Então, as eleições estão chegando. Cuidado em quem vão votar, quem são os representantes que hoje pisam em vocês e que amanhã vão estar pedindo votos, apoiando o governador Mauro Mendes, que quer acabar com a empresa de vocês. Portanto, fiquem atentos, façam as melhores escolhas, acreditem no seu sindicato e procurem sempre a ajuda das pessoas que, de fato, se mostram amigas e que estão dispostas a juntas lutarem pelo melhor de todo o grupo. Fiquem todos com Deus, muito obrigado pela paciência e até a próxima live. Até mais, pessoal.